O Herê, o pequeno guerreiro Pau-X, de Bela Pinto de Souza. Num lugar muito tranquilo, na floresta ao pé de uma serra, havia uma aldeia indígena com casas pequenas, arredondadas, feitas de palha amarradas com envilhas de cipó. O entardecer naquele lugar era lindo. O sol lançava seus raios luminosos sobre um lago próximo, refletindo em toda a sua superfície a luminosidade de um brilho intenso, transformando as suas águas num grande espelho de luzes e de cores. Por isso os índios chamavam aquele lugar de Lago Dourado. Era um espetáculo bonito de se ver. Entre os índios Pau-X, habitantes dessa aldeia, havia um casal de índios que, embora vivessem juntos há muito tempo, não conseguiam realizar o sonho de ter filhos. Eles eram muito felizes ali, pois todos eram parentes e se queriam bem, mas faltava uma criança para completar a sua felicidade. Então, sempre no final da tarde, quando se iniciava o belo pôr do sol no Lago Dourado, o casal de índios subia em direção ao ponto mais alto da serra e ali na montanha, voltados para o poente, envolvidos pela paz silenciosa que emanava daquele lugar, punham-se a rezar, numa prece fervorosa a Deus Tupã, pedindo sempre a mesma coisa, que ele lhes concedesse um filho. Acreditavam que lá em cima estariam pertinho do céu, mais próximo do seu Deus, e certamente seriam ouvidos. E assim, juntos, jamais deixavam de orar e fazer o seu pedido sempre no mesmo lugar e ao entardecer. Certo dia, quando o jovem guerreiro voltava da caçada, encontrou a sua esposa muito aflita. Ela o esperava na entrada da aldeia. Assustado, logo percebeu que havia acontecido algo incomum e rapidamente correu ao seu encontro, perguntando-lhe o que havia acontecido. Muito feliz, ela contou que Tupã ouvira suas preces, pois ela estava esperando um filho. Radiante, reuniram a tribo inteira para participar do acontecimento e dividir a alegria com todos os parentes. As mulheres, como eram de costumes entre os índios, todos os dias sentavam-se em círculo no centro da aldeia para brincar com as crianças, pentear os seus cabelos lisos e brilhantes, ou pintar o seu rosto ou seu corpo com traços precisos e coloridos com uma tinta extraída do urucum, do jenipapo ou de outros vegetais. Naquele e em muitos outros dias, o assunto era o curumim que em breve iria nascer. Os meses foram passando e, enquanto a barriga da futura mamãe crescia, a movimentação na aldeia ia aumentando com os preparativos para a festa do nascimento que já estava próxima. Finalmente chegou o grande dia. Nasceram 2 crianças gêmeas, um menino e uma menina. A tribo festejou durante vários dias aquele acontecimento, pois Tupã havia sido generoso com eles. Jamais havia nascido gêmeos naquela tribo. Então, os índios cantaram e dançaram durante muitas luas em agradecimento e para pedir que os curumins crescessem fortes e sadios. Após aquele dia, a montanha se tornou um lugar sagrado, onde todos iam para rogar, agradecer ou simplesmente conversar com Tupã através das orações. De acordo com a tradição indígena, os avós, que eram as pessoas mais velhas da família, tinham o privilégio de escolher os nomes das crianças. Então, os avós dos gêmeos chamaram o menino de Uerê e a menina de Irói. Os 2 cresciam felizes, tornando-se amigos inseparáveis. Andavam sempre juntos, liderando as outras crianças da tribo nas travessuras e nas brincadeiras, subindo em árvores para colher frutos silvestres ou correndo livremente pela imensidão da planície, despreocupados, sem se importar com os perigos de toda sorte que os espreitavam na floresta. Afinal, ali era a sua casa e nada podia amedrontá-los. Uma das suas brincadeiras favoritas era nadar no Lago Dourado enquanto os adultos se ocupavam com os afazeres do dia a dia. Certa vez, quando brincavam animadamente às margens do lago, Irói sentiu a falta do irmão.
assustada, pôs-se a chamar por ele. Uerê, Uerê, onde estás? Responde, Uerê. Mas era inútil. Uerê não respondia. Então ela correu para avisar os seus parentes. Pela manhã, uma enorme tristeza havia se abatido sobre a aldeia. Mais que todos, porém, Herói não se conformava com o desaparecimento do irmãozinho e se recusava a acreditar que o pior havia acontecido. No seu coração aflito, a fé de que ele ainda estava vivo em algum lugar não deixava perder a esperança de encontrá-lo. Conhecendo os costumes e crenças de seu povo, Herói, da mesma maneira que seus pais, passou a subir todos os dias ao entardecer a montanha sagrada para rezar pelo irmão, pedindo ajuda divina. Falava baixinho, sussurrando: Tupã, protege o Uerê, traz meu irmãozinho de volta. Ao mesmo tempo em que orava, chorando, sabia que naquele lugar sagrado não estava só e certamente seria ouvida. Muitas luas se passaram, mas ela nunca desanimou. Também nunca mais voltou a brincar nas águas do Lago Dourado. Aquele lugar lhe trazia muita tristeza. Um dia ela acordou bem cedinho e resolveu sair para passear. Sem saber por quê, ela tomou o caminho que levava à montanha sagrada. E lá do alto, a vista era privilegiada. Podia-se avistar toda a aldeia, emoldurada pela floresta, o lago em toda a sua extensão. Herói chegou a imaginar que as suas águas tocavam o céu no horizonte infinito. Num certo instante, enquanto contemplava aquela maravilhosa paisagem, percebeu ao longe uma embarcação desconhecida, grande e colorida, que fazia muito barulho e soltava fumaça no ar. Uma coisa diferente de tudo que já havia visto. O barco vinha vindo em direção à aldeia, aproximando-se rapidamente sem que ninguém remasse, o que pareceu à menina mais estranho ainda. Amedrontada, não pensou em mais nada. Danou-se a correr montanha abaixo para avisar a tribo. De tão exausta e apavorada, mal podia falar, o coração querendo lhe saltar pela boca. Os guerreiros da aldeia, muito agitados, corriam para um lado e para o outro, com os arcos e flechas na mão, chamando a todos para que os seguissem até as margens do lago, pois estavam sendo atacados por inimigos vindos de muito longe. Quando lá chegaram, começaram a disparar suas flechas e lanças em direção à estranha embarcação, enquanto entoavam seus cantos de guerra, que os deixavam cada vez mais excitados. Os mais velhos, por ter maior autoridade, assumiam o comando da defensiva, incentivando os jovens guerreiros a combater o inimigo desconhecido que se aproximava cada vez mais, representando um perigo iminente. Foi então que eles avistaram na proa da embarcação um menino postado na roldana da âncora de ferro, onde era possível ser visto com mais facilidade. O menino gritava bem alto, usando as palavras da língua pauxis. Imê, Imê! Imê, Imê! Parem todos! Não estão me reconhecendo? De repente o silêncio se fez e as flechas e as lanças pararam de cruzar o céu. E novamente o menino gritou: Sou eu, o Uerê! E assim o barco pôde se aproximar calmamente, empurrando a areia das margens do lago com o bico e encalhando na praia. Para a surpresa de todos, lá estava o Uerê, vivo e bem disposto, já bastante crescido e acompanhado de alguns homens brancos e barbados que o chamavam de Pequeno Guerreiro. Já em terra firme, abraçado por Iró, foi rodeado pelo seu povo. Todos estavam muito admirados e curiosos, querendo saber os detalhes do seu desaparecimento. Então ele contou que naquele dia, enquanto nadava no Lago Dourado, foi puxado com muita força pela correnteza e, embora fizesse um grande esforço para voltar para a margem, não conseguia, ficando cada vez mais distante. Nadou até a exaustão e, quando já não tinha mais forças para continuar, percebeu que algo estranho acontecia. Ele estava sendo amparado por alguém que o ajudava a flutuar, ao mesmo tempo em que era empurrado para fora da corrente em direção à praia. Ao perceber que se encontrava seguro, podendo ficar em pé, olhou atentamente para a água e, estarrecido, constatou que havia sido ajudado por um animal, mais precisamente um boto tucuxi, um peixe típico da fauna aquática da Amazônia.
conhecido entre os ribeirinhos por sua fama de ajudar os pescadores em dificuldade e que de tão inteligente só falta falar. Para o Herê, que ainda não conhecia aquele peixe, tudo aquilo parecia um grande pesadelo, e ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. À sua frente, dentro d'água, um cardume de botos da mesma espécie mergulhava e saltava numa graciosa coreografia, como que comemorando o salvamento de Uerê. Depois disso, o menino desmaiou e só foi recobrar os sentidos muito tempo depois na aldeia dos pescadores que haviam encontrado. Quando acordou, viu aquela gente de pele branca, cabelos claros e ondulados, pensou consigo mesmo: onde será que eu estou? Quem será essa gente? Estava sentindo muitas dores no corpo, mal podia se mexer, mas não estava com medo, pois aquelas pessoas lhe pareciam boas e hospitaleiras e certamente não iriam lhe fazer mal. Trouxeram-lhe chá, frutas, leite, mas apesar da fome que estava sentindo, comeu lentamente, sempre prestando atenção a tudo e a todos que o rodeavam. No dia seguinte, sentiu que aos poucos as forças iam voltando. Levantou bem devagarzinho e só percebeu que nada ali se parecia com o seu mundo, que estava longe de casa, mas não tinha a menor ideia de onde se encontrava. A comunicação com as pessoas era difícil, pois um não conhecia a língua do outro. Os pescadores sabiam que ele era um índiozinho, mas não sabiam o seu nome, e porque o acharam muito valente por ter conseguido se salvar de tamanho perigo, chamaram-no de Pequeno Guerreiro. O tempo foi passando e o Herê, mesmo sem saber falar a língua dos pescadores, já conseguia se comunicar por meio de gestos, principalmente com as crianças. Foi quando um velho índio já aculturado, que morava sozinho na floresta, apareceu na vila dos pescadores onde o Herê se encontrava e, ao saber do acontecido, se ofereceu para conversar com o pequeno guerreiro, dizendo que sabia falar a língua da tribo dele em virtude da longa convivência que havia tido com os povos da floresta. Realmente, depois de alguns minutos de conversa, ele ficou conhecendo a história de Uerê. Soube que ele pertencia à tribo dos Pauxis, na aldeia do Lago Dourado, ao pé da Serra da Escama, próxima à garganta do rio Amazonas. Diante dessas informações, os pescadores resolveram ajudar Uerê a retornar ao seio do seu povo. Depois de alguns dias de viagem, navegando contra a correnteza, chegaram ao destino desejado. Embora não tenha tido uma recepção muito tranquila, tudo ficou esclarecido e o retorno de Uerê foi comemorado com muita festa e alegria. E assim, anos se passaram e a amizade entre os brancos e os índios tornaram-se cada vez mais intensa. Desse relacionamento surgiu uma nova raça, representada pelo caboclo da Amazônia, um homem forte e destemido que habita esse pedaço do Brasil. Em razão desse episódio, daquele dia em diante, o boto tucuxi nunca mais foi perseguido, seja por pescadores, seja pelos nativos da região. Atribui-se a ele o poder de salvar náufragos e de ajudar a todos os que navegam pelos rios da Amazônia.